Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou alegre nesta oportunidade. Louvo a Deus pela vida da irmã Marisa. Agradeço a Deus pela vida da irmã Rebeca. Quero externar gratidão também ao pastor Jailson Marinho, através da pessoa do pastor do presbítero Ramos. Louvo a Deus pela vida do meu professor, pastor Leonardo. Deus o abençoe. Fico feliz em ver ele aqui e, ao mesmo tempo, fico mais preocupado. Estou ladeado de 2 amigos que congregaram comigo lá no João Paulo II. Thales, pregador da palavra. José Roberto, cantor e pregador. Deus o abençoe. Só os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram ela comigo no livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 8. Terceiro livro do Primeiro Testamento, livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 8. Os que encontraram, digam: eu achei. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido todo o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu peço que toda a igreja presente repita comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará. Amém. Só quem pode, levante uma das mãos para cima, o mais alto que você puder, e diga: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, eu não quero ouvir o que vem de Davi. Fala com teu povo. Fala com teu povo. Amém. Nós temos um texto da palavra de Deus que é muito conhecido da igreja. E apesar de ser muito conhecido, é um texto que sempre que eu leio e medito, Deus me revela algo diferente para a minha vida, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, para pregar, eu preciso entender e praticar na minha vida. Perceba que Deus, em todo o livro sagrado, em todo o Primeiro Testamento, Ele sempre fala sobre sacrifício. Não apenas no Novo Testamento, não apenas no Pentateuco, mas em todo o Antigo Testamento, Deus vai falando sobre holocausto, sacrifício. Perceba que o nosso Deus, Ele é um professor por excelência. E todo professor
gosta de repetir o mesmo assunto para que o aluno possa aprender. E isso vai se repetindo ao longo da Bíblia Sagrada. E nós percebemos que o livro de Levítico nos traz muitos ensinamentos sobre sacrifício, holocausto. E o livro de Levítico se encaixa perfeitamente com o final do livro de Êxodo. Perceba que em Êxodo Deus liberta Israel do Egito. Nós vemos Deus usando Moisés de forma grandiosa e percebemos que Israel poderia ter alcançado a terra prometida em poucos dias de caminhada, mas o nosso Deus levou Israel para o deserto, sabendo que Israel passaria longos anos naquele lugar. No livro do Êxodo nós percebemos que Israel saiu do Egito com algumas manias, com alguns costumes estranhos. Eles passaram muito tempo recebendo influência da idolatria que existia no Egito e não sabiam mais como se aproximar do seu Deus. É interesse de Deus se aproximar do seu povo. É interesse de Deus se relacionar com o seu povo. Mas o povo não sabia, o povo havia se esquecido. Na Bíblia Sagrada nós percebemos que o que poderia ser em pouco tempo, Deus estende por um período de 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos, Deus não permitia que Israel se estabelecesse em um lugar específico. Quando aquele povo que estava crescendo em riqueza e em número, ficava muito tempo em um lugar, a Bíblia fala que a nuvem da glória do Senhor se levantava e Deus fazia com que seu povo entendesse que era momento de sair daquele lugar e ir para outro local. Mas é algo que me chama a atenção, porque Deus sabia que Israel iria passar 40 anos. Inclusive aquela geração iria morrer no deserto. Apenas Josué e Calebe alcançariam a terra prometida. Mas no deserto, Deus não deixou Israel se estabelecer. E o Espírito Santo fala ao meu coração e ao seu coração que deserto não é lugar para se estabelecer. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar para se estabelecer. Deserto é lugar de passagem. No deserto você aprende a confiar em Deus. No deserto você aprende a se contentar em Deus. Mas Deus não quer que você se conforme no deserto. Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem promessa e vai cumprir o que prometeu na sua vida. Perceba que Israel se deslocava de um local e ia para outro. Capítulo 40 de Êxodo fala que quando Israel concluiu o templo sagrado, a glória do Senhor veio sobre aquele lugar, sobre aquela tenda, de uma forma que Moisés não conseguia mais entrar, porque Deus estava lá. Aquele lugar não havia sido feito de qualquer forma ou de qualquer maneira. Não era como o templo feito por Salomão. Não era como o templo feito por Zorobabel. Não era como o templo feito por Herodes. Mas era um templo móvel. Porque nem o seu templo Deus permitia que se estabelecesse no deserto. A Bíblia fala que durante o dia a nuvem de glória do Senhor estava acima daquele lugar. E durante a noite existia fogo dentro daquela nuvem, de sorte que todo o povo de Israel via a glória de Deus. O que estava dentro daquela tenda havia sido projetado do jeito de Deus, da forma de Deus. Deus instruiu quem seriam os artesãos. Deus instruiu o que deveria ter dentro daquele templo: a mesa, o altar, a bacia de bronze, o candelabro. E perceba que ele começa a ensinar no livro de Levíticos sobre sacrifício. E Deus vai falando.
Em certo momento do livro você pode acabar se cansando, porque existe uma repetição a respeito do mesmo tema. Perceba que Deus nos faz entender que antes mesmo que a lei existisse, Ele já estava ensinando a humanidade a se relacionar com Ele. Antes que Moisés existisse, Abel e Caim já ofereciam sacrifício a Deus. Antes que Abraão nascesse, Noé já sacrificava a Deus. Antes que Israel existisse, Abraão não fazia nada sem antes levantar um altar e sacrificar a Deus. Perceba que isto é um princípio. Deus estava ensinando a humanidade caída, que queria se aproximar dele, que sem derramamento de sangue não há remissão para pecados. Eles estavam querendo uma forma de adorar a Deus. Eles queriam entender como se aproximar do seu Deus. E Deus vai dando as instruções a Moisés, de sorte que Israel foi aprendendo. E qualquer israelita até hoje sabe o passo a passo do ritual. Eles sabem fazer o sacrifício. Eles conhecem a lei de Deus na teoria. Mas Moisés passou, Josué passou, os juízes se levantaram e morreram. Veio a época dos reis, e Israel continuava a sacrificar a Deus sem entender o que é que Deus queria. Eles eram especialistas na lei, na teoria, mas eles não entendiam o significado do que Deus estava pedindo. Perceba que Deus estava repetindo, de forma consciente no livro de Levítico: sem a morte do cordeiro, não há perdão para pecados. Sem derramamento de sangue, não há aproximação. Sem sacrifício, não há adoração. Agora perceba que Israel estava apenas executando aquele ritual, mas o seu coração estava longe de Deus. E o próprio Deus que decretou o sacrifício, ele diz a Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ele fala a Isaías em outro momento: esse povo me sacrifica, eles sacrificam a mim, mas eu não aceitarei mais os seus sacrifícios. Jesus, no Novo Testamento, ele fica enfurecido quando chega no templo e percebe que o povo está indo de mãos vazias, e lá no templo eles compram qualquer animal para sacrificar ao Senhor. Fizeram o templo de Deus um lugar de mercadoria. Perceba que Deus não está querendo apenas um sacrifício. Deus não está querendo que você faça por fazer. Deus não está querendo que você venha por vir. Deus, desde a época de Abel, não atenta primeiro para o sacrifício, mas Ele olha para o ofertante e o seu coração. Perceba que isto não foi apenas um erro de Israel, mas nos dias de hoje, tem muitas pessoas que acham que apenas por ouvir, apenas por cantar, ou pregar de qualquer forma já está agradando a Deus. Mas o nosso Deus está dizendo: eu não quero apenas o sacrifício, eu quero a intenção do coração. Nós estamos vivendo o evangelho superficial muitas vezes, em que muitas pessoas vêm para a igreja apenas para ser visto por outra pessoa. Muitos vêm para a igreja apenas para aparecer. Outros não têm nada melhor para fazer e vêm no domingo, vêm na terça-feira, vêm na quinta. Mas Deus está dizendo: eu estou atrás de um coração de um verdadeiro adorador.
Em certo momento, Israel começou a viver em dubiedade. Eles levantavam um altar para Deus durante a manhã, mas durante a noite acendia outro altar para Baal. Eles adoravam a Deus em um dia, e no outro dia adorava a Astarote, a Azera. Perceba que eles estavam achando que apenas o ritual já era o suficiente para alcançar a presença e o perdão de Deus. Nós, quando aceitamos a Jesus, obedecíamos antes ao diabo. A nossa natureza humana nos levava a fazer aquilo que não agrada a Deus. Os desejos ardentes de nossa carne nos afastava do nosso Deus. O pecado é algo que nos tira da presença do Senhor. E não adianta alguém levantar apenas uma mão e dizer, sou salvo. Não adianta você apenas descer as águas se não houve mudança no seu coração. Não adianta você decorar um credo e dizer que já está salvo. Deus até hoje está dizendo, não adianta você fazer o ritual, não adianta você fazer o sacrifício, se o seu coração está distante de mim. Eu estou dizendo que tem muitas pessoas que têm carteira de membro, mas não entendem o Evangelho. Tem muitas pessoas que cantam com você, que até prega melhor do que eu, mas ainda não entendeu o Evangelho de Cristo. O pecado nos afasta de Deus. E na Bíblia Sagrada, Deus estabelece um padrão para se aproximar dele. E o padrão de Deus é a santificação. Deus, através de Moisés, nos deu a lei. Israel começou a seguir a lei. Paulo diz que a lei é boa e perfeita, mas ela funciona como um espelho. Quando eu me olho no espelho, eu percebo que minha veste está suja. O espelho reflete o meu pecado, mas ele não tira o meu pecado. Ele reflete a minha sujeira, mas ele não tira a minha sujeira. Perceba que a lei que Deus deu a Israel, se o homem obedecesse ela 100% do seu nascimento até a sua morte, ele alcançaria a salvação. Mas não existiu um homem sequer que conseguiu fazer isto, exceto Jesus Cristo. Perceba que todos que tentaram falharam. E Deus estava ensinando no livro de Levítico que sem derramamento de sangue não há perdão para pecados. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, fala: todas as coisas são purificadas com sangue, e sem sangue não há salvação. Sem derramamento de sangue não há salvação. Deus me trouxe aqui nesta manhã para pregar essa mensagem simples que você já conhece. Se você já é crente há muito tempo, Deus está dizendo: sem derramamento de sangue não há perdão para pecados. Se você é novo convertido, a mensagem também é esta: sem derramamento de sangue não há perdão para pecados. Nenhum homem consegue por si só entrar no céu, mas Deus está dizendo: eu enviei o meu filho, eu enviei o meu cordeiro, eu enviei o meu unigênito. Ele morreu na cruz, e o seu sacrifício na cruz do Calvário é suficiente para lhe dar salvação. Perceba que Balaão tenta por 3 vezes amaldiçoar Israel, mas maldição, encantamento, macumba, feitiçaria não destrói o povo de Deus. Eu vou repetir: não há maldição, não há encantamento, não há macumbaria, não há feitiçaria, não existe demônio, não existe inferno que possa destruir o povo de Deus. Se você crê nisso, glorifique o nome do Senhor nesta manhã. É tão bonito falar isso, porque é verdade.
mas o pecado afasta o povo de Deus de sua presença. Em Apocalipse nós vemos que existia a doutrina de Balaão, que ensinou o povo de Deus a pecar. Ensinou o inimigo do povo de Deus a tentar aquele povo. Perceba que se você estiver na presença de Deus, não há demônio que te arranque da mão dele. Mas o próprio Balaão sabia que o nosso Deus é um Deus santo. Apesar de amar o seu povo, ele repudia tanto o pecado, que a partir do momento que o povo começou a se prostituir com outras nações, Deus castigou o povo de Israel. Perceba que o pecado é algo que Deus detesta tanto, que não existiu outra forma, outra maneira de salvação, e o cálice não pôde ser afastado de Jesus. Entenda que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos estão longe da presença do Senhor. É Deus quem quer se aproximar, mas o pecado nos afasta de Deus. E é por isso que tem gente que era tão promissor, parecia que ia ser um obreiro, uma obreira, uma cantora, um cantor, e acaba tropeçando na caminhada, e assim como Adão, ele se envergonha de estar na presença de Deus, e acaba ministério. Eu nunca vi o diabo arrancar das tuas mãos uma promessa que Deus fez, mas eu já vi crente sair da presença de Deus e perder aquilo que Deus havia prometido. E Deus está falando algo muito sério nesta manhã. O ofertante não poderia levar qualquer coisa, ele precisava levar o melhor. Poderia ser um cordeiro, um boi, uma cabra, rolinha ou pombinha, dependendo da sua condição financeira, mas precisava ser o melhor. Entenda que ele observava desde o nascimento até o momento do sacrifício o crescimento daquele animal, que não poderia ter mancha e não poderia ter deformidade em seu corpo. Quem iria ofertar a Deus precisaria levar o melhor e deveria sentir a perda daquele animal. Uns por pena, outros porque ia perder dinheiro, e alguns por culpa, porque aquele animal é inocente. Aquele animal não tem nada a ver com os teus pecados. Aquele cordeiro é sangue inocente. Você passa o ano pecando, mas quando chega no dia da purificação, vai até o templo e oferece o sacrifício em substituição. Perceba que Davi em certo momento pecou e ele precisou ofertar algo a Deus. Chegou em um local e alguém quis oferecer tudo de graça a Davi, mas ele fala: eu não darei ao meu Senhor algo que não me custaria nada. Não adianta sacrificar, você precisa sentir a dor do cordeiro. Não adianta adorar por adorar, você precisa sentir o que está fazendo. Não adianta cantar por cantar, pregar por pregar. Deus está dizendo, você precisa sentir que a culpa é sua. Você precisa sentir que a morte do cordeiro foi por sua causa, foi por minha causa. O ofertante colocava as mãos sobre a cabeça do animal, em sinal de substituição. Assim como os pecados de todo mundo e de todas as gerações estavam sobre Jesus no dia de sua morte. E era o ofertante que imolava o animal. Não era o sacerdote, mas o ofertante. Eu preciso sentir a perda. Eu preciso sentir a culpa. Eu preciso entender a dor do cordeiro. Não adianta tomar santa ceia por tomar. Você precisa entender a dor do cordeiro. Não adianta
comer o pão e beber o cálice, se você faz isso por fazer, Deus está dizendo, a culpa foi sua. Você precisa entender, sentir a dor daquele cordeiro. A samaritana pergunta a Deus: Senhor, nós devemos adorar no monte ou no templo? Mas Jesus respondeu de uma forma sábia: nem no monte nem no templo, mas Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nesta manhã Deus traz o seu povo para ouvir esta mensagem. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Eu não posso fazer por fazer. Agora, se ofertar a Deus já é difícil, imagine como é difícil servir a esse Deus. Porque Deus não quer sacrifício de toda forma. Deus não quer o sacrifício de toda maneira. Mas Deus quer que você faça com o seu coração. Agora, se para oferecer o sacrifício já é difícil, como será para servir a Deus? E o apóstolo Pedro fala em sua carta que vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Eu vou repetir: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Eu vou repetir mais uma vez: vós sois raça eleita, sacerdócio real, sacerdócio real, sacerdócio real, sacerdócio real. Eu não estou olhando para moços e moças nesta manhã, eu estou olhando para sacerdotes. Eu não estou vendo velhos e jovens nesta manhã. Deus está falando a sua palavra para sacerdotes desta geração. No Antigo Testamento, só os da linhagem de Arão, da tribo de Levi, poderiam servir a Deus como sacerdotes. Mas graças a Cristo, o véu que nos separava de sua presença foi arrancado. E nós temos, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, por meio de Cristo, ousadia e confiança para alcançar a presença de Deus. Deus não te chamou apenas para a salvação, mas existe um segundo chamado para a sua vida. Deus quer usar você como um sacerdote nesta terra. A Bíblia fala que o sacerdote deveria, todo dia, toda manhã, retirar a cinza antiga e colocar lenha nova. Tira a cinza e põe a lenha. 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 O povo não pode parar de sacrificar. Então um sacerdote não pode parar de servir. Você pode estar cansado, mas Deus está dizendo: tira a cinza e põe a lenha. Tira a cinza e põe a lenha. Tira a cinza e põe a lenha. Existem dias que nós estamos quebrados diante de Deus. O nosso coração está destruído. E nós precisamos de um abraço de alguém. Mas Deus nos usa para abraçar alguém. Tem dias que você chega apenas querendo ouvir, apenas querendo ficar em seu lugar sem ser visto, sem ser observado. Mas Deus já sabe que você é sacerdote. E a oportunidade é lançada para que você alimente as pessoas que precisam ouvir a respeito de Cristo. O sacerdote não pode servir de qualquer forma. O sacerdote não pode servir de qualquer maneira. Os filhos de Arão ofereceram fogo estranho a Deus no capítulo 10 de Levítico. E a Bíblia fala que o nosso Deus queimou vivo os filhos de Arão. Entenda que Deus nos chamou para ser sacerdotes, mas Ele não me chamou, Ele não te chamou, Ele não nos chamou para fazer fogo. Ele nos chamou para manter
o fogo aceso. Eu vou repetir. Deus não chamou ninguém para fazer fogo estranho. Deus te chamou para manter o fogo aceso. Deus te chamou para manter a obra viva. Deus te chamou para pregar a palavra e incendiar a seara de Satanás. O Espírito Santo de Deus está falando aos corações nesta manhã. Eu vou levantar jovens, eu vou levantar homens, eu vou levantar mulheres para fazer a minha obra. Mas não é para inventar, é para fazer o que já vem sendo feito. Em 2000 anos de igreja, os nossos pais já meditaram na palavra e pregaram muito. Então é arrogância da minha parte chegar aqui e dizer que vou pregar algo que nunca foi pregado antes. É burrice minha querer inventar uma forma diferente de trabalhar. Então, se você vem cheio de boa vontade para aqui, querendo mudar o que já está feito, Deus está dizendo: você não foi chamado para fazer fogo, você foi chamado para manter o fogo aceso. Existe um padrão, existe uma forma. Deus está chamando uma geração que não vai retirar os marcos antigos, mas que vai manter a obra acesa. O fogo aceso, o fogo aceso, o fogo aceso. O sacerdote precisava oferecer sacrifício por ele também, porque não adianta apenas servir, porque o sacerdote também peca. Então ele serve, mas serve em santidade. E tem muitas pessoas que estão se enganando, porque pregam, Deus faz o mover na igreja, mas a sua vida está cheia de pecado. Tem muitas pessoas que estão se iludindo dizendo: eu estou em pecado. Mas quando eu canto, a graça de Deus desce, o fogo desce, o povo chora. Muitos estão se enganando, porque o dom que Deus te deu é para a honra e glória dele, e para servir a igreja. Quando eu prego, a honra não é para mim, a honra é para Deus. Quando eu sirvo, a honra não é minha, é para a igreja. E entenda que o serviço não garante a minha salvação. Os discípulos chegaram até Jesus dizendo: Senhor, em teu nome eu curei. Nós expulsamos demônios na cidade tal. Nós curamos os enfermos. Jesus, quando ouviu aquilo, perguntou: vocês estão alegres porque expulsam demônios em meu nome? Não fiquem alegres por isso. Antes se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida. A palavra que você prega não tem o poder, ou a forma que você prega não tem o poder de lhe salvar. O talento que você tem não garante o seu nome escrito no livro da vida. O dom que você recebeu não garante seu nome escrito no livro da vida. A honra que você recebe na terra não garante seu nome escrito no livro da vida. Muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei maravilhas e sinais. Mas naquele grande dia o Senhor dirá: afaste-se de mim, vós que praticais a iniquidade. E Deus está dizendo nesta manhã uma mensagem com equilíbrio. Você está sendo chamado por Deus para servir. Você está sendo chamado por Deus para ser usado, mas servir em santidade. Chega de escândalos. Deus vai levantar uma geração santa. Deus vai levantar uma geração pura. A obra não pode parar. O fogo precisa ser mantido aceso. Então o serviço do sacerdote é permanente, perpétuo. Uma geração vai, outra geração vem. E se Jesus não voltar antes, essa geração de sacerdotes passará. E o fogo que é a obra de Deus, o sacrifício a Deus, a adoração a Deus, não pode se apagar.
Então Deus está dizendo: o fogo não se apagará. O fogo não se apagará. O fogo não se apagará. A adoração é perpétua. Então o serviço precisa ser ininterrupto. A adoração é perpétua e o serviço é ininterrupto. A adoração não pode parar. A obra não pode parar. Então Deus irá lhe levantar com poder e autoridade para fazer esta obra. Você receberá dons, você vai pregar, você vai cantar, a presença de Deus estará contigo. E o principal de tudo, você será salvo em Cristo Jesus. Nesta manhã Deus está dizendo: tira a cinza e põe a lenha. Tira a cinza e põe a lenha. Tira a cinza e põe a lenha. Você pode estar cansado, mas Deus está dizendo: eu sou a sua força. Você está triste, mas Deus está dizendo: eu sou a sua alegria. É difícil, mas Deus ajuda. Deus ajuda. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: a obra não é fácil. Mais alto: a obra não é fácil, mas o dono da obra está contigo. Ele ajuda. Ele ajuda. Quantos podem glorificar a Deus nesta manhã? Quantos podem exaltar a Jesus Cristo de Nazaré nesta manhã? Só quem recebe esta palavra, só quem crê nesta palavra em nome de Jesus, receba esta mensagem. Você vai manter o fogo aceso. Aonde você chegar, todos verão o fogo de Deus. Aonde você chegar, aquecerá o lugar, incendiará os corações, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Amém.